Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Hoje nós estamos aqui gravando o primeiro programa desse ano de 2013. Deve ter muita gente supersticiosa por aí, rezando, fazendo mandinga de todo jeito, porque o ano é 13. A superstição é uma coisa muito engraçada. Eu sou uma pessoa bem desprovida desses medos e esse tipo de influência. Para começar, eu tenho um filho nascido no dia 13 de agosto de um ano bissexto. Então, é um belo rapaz, cheio de valores e vai muito bem, obrigado. Então, realmente, não me passa pela cabeça os medos de fim de mundo, a influência do número que eu nasci ou que eu não nasci, até porque, se a gente parar para pensar, tudo isso tem uma certa relatividade. Por exemplo, há uma certa numerologia que deve funcionar para algumas pessoas, porque tudo é uma questão assim de fé, de crença. Mas se a gente parar para pensar, não é nem baseado, fala que é o nascimento de Jesus e tal, mas que Jesus, na verdade, não nasceu no dia 25 de dezembro, que esse dia foi um dia criado depois e tal. Então, quando a gente imagina que todas essas influências, elas são de fora para dentro, aí a gente tem que pensar o que é de dentro para fora. Por exemplo, agora final de ano, eu fico observando as mensagens de Natal, de final de ano. Então todo mundo fala, desejo paz, paz para o mundo, paz para a família, paz não sei para quem mais. Aí eu fico pensando, o que será desejar paz? Porque paz está dentro da gente, eu construo a minha paz. Né? Então, se eu não tenho capacidade de construir minha paz, como é que eu vou desejar paz para o outro? O que será esse simbolismo de desejar paz para o outro? A paz começa de dentro da pessoa. Começa eu acho que de uma certa forma, da sua formação, seja ela religiosa ou não faz, porque o caráter, ele não está dependendo da religião da pessoa. Isso é uma coisa inerente à pessoa. Valores éticos, valores da beleza, valores, essa religiosidade que nós tanto acreditamos, chega final de ano, né, o cristianismo fala-se, troca-se presentes, briga-se muito. Outro dia nós ouvimos alguém matar o outro porque não quis dar 17, 18 cruzeiros reais, sei lá quanto lá, para comprar o churrasco, para festa de final de ano, para festa de Natal, talvez. Quer dizer, eu fico pensando quantas brigas de família nesse dia de paz, que nós estamos desejando a paz para o outro e não conseguimos olhar essa beleza interior, essa paz interior que nós deveríamos ser capazes de construir. E como é difícil isso. Eu estou falando isso não é porque eu sei mais do que os outros, não. É porque eu tento entender o que é isso e procuro viver um pouquinho mais. Mas é muito difícil a gente viver isso. E nesse final de ano eu estava conversando com um amigo, e a gente estava muito mais filosofando do que conversando. E falando dessa beleza do ser humano, dessa beleza do comportamento, dessa paz interior, do que é construir o nosso cotidiano, o viver bem. E para isso nós precisamos da beleza. A gente vê na arquitetura, a gente vê na arte de uma maneira geral. Você entra numa igreja, se a igreja tem aquela música que te sensibiliza, se tem uma arquitetura que te eleva, você se transforma numa outra pessoa. Então a gente precisa de trazer isso para dentro da nossa casa também.
Aí eu, falando sobre essas coisas, nós estávamos falando e descobri que ele tem um pensamento muito parecido com o meu. Aí eu falei, vamos falar um pouquinho disso para os nossos telespectadores. Então ele hoje está aqui conosco. Oi. É o Zé Elias. Oi, que bom que bem? você veio para a gente falar um pouco dessa beleza, dessa paz interior, para a gente filosofar um pouquinho para os nossos telespectadores, para que a gente consiga descobrir essa nossa paz interior para o nosso ano de 2013. É curioso, Marília, que a gente fala numa data em que eu costumo dizer, a gente escolhe uma data para celebrar a paz, quando ela deveria ser regra. Então eu falo para os amigos, a gente deveria escolher uma data para xingar todo mundo e falar todos os impropérios, e nos outros 364 dias do ano a gente viver efetivamente paz e harmonia, né? É curioso, eu brinco que deveria ser o contrário, né? Você vê, dentro da nossa própria religiosidade, geralmente tem um dia que se tira para elevar Cristo, que geralmente é aos domingos, para alguns um sábado. Agora, nos outros dias pode roubar, pode ser sacana, pode ser safado, pode ser um monte de coisa que não tem problema. Mas no domingo vai lá, reza, tá tudo ok. Né? Esses conceitos quebra essa beleza, quebra essa harmonia, não é? Sim. Como será que a gente poderia falar um pouco disso nesse sentido da beleza humana, começando da beleza física nossa mesmo, né? Por exemplo, você que trabalha com marketing, que trabalha com empresas, quando você vai projetar uma ideia da venda do nome da empresa, a primeira coisa que você pensa o primeiro passo é você efetivamente conhecer o empresário, porque a empresa ela precisa ser um reflexo do espírito do empresário, né? O empresário esse espírito é que na verdade vai torná-lo diferente dos concorrentes, né? A maneira dele, porque uma empresa ela não se limita apenas ao comércio, ao dinheiro, ao lucro, né? O que diferencia e que muitas vezes não é consciente das pessoas, não é perceptível, é o abstrato, é o espiritual. Então, eu costumo contar uma historinha que é a seguinte: se você é indicado para comer no melhor restaurante, o restaurante é a melhor comida que alguém possa lhe sugerir, e você chega lá e por alguma razão não se sente bem tratada, você não volta lá. É verdade. Por outro lado, se você vai a um restaurante que, digamos que a comida é razoável, mas não tem nada demais, porém tratam você como uma princesa, é nesse que você volta. Então, essa percepção, com essa percepção do que é do humano, inconsciente, do abstrato, do emocional, é que eu pessoalmente acho mais legal trabalhar nas empresas, né? É levar isso, que um empresário ele pode se diferenciar não só pelo que ele vende, pelos produtos que ele vende, mas pensar em cada detalhe, no relacionamento dele com as pessoas que estão lá colaborando, o relacionamento dessas pessoas com quem vai até a empresa dele ou quem solicita né, um serviço, um produto. É por aí o raciocínio. Por aí, né? Então, mas é por aí que nós vamos continuar essa conversa, porque o que nós queremos passar para vocês é exatamente essa a gente melhorar um pouquinho essa percepção da nossa relação com a beleza do outro e não com a raiva contra o outro. Mas continue conosco, nós voltamos já no próximo bloco. Bem, estamos voltando no segundo bloco e hoje nós estamos filosofando um pouquinho. Afinal, o que é a filosofia? A filosofia nada mais é do que o questionamento da vida, do
que é bom, o que não é, o que é melhor para o ser humano, quais são os verdadeiros valores, o que é. Então a gente está sempre se questionando. Porque não adianta questionar se o outro está nos fazendo feliz, porque isso não existe, não é o outro que vai nos fazer feliz. A felicidade, a paz, a emoção é de cada um, está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente vai encontrar essa beleza, eu já transitei por algumas religiões, sabe dizer, Elias? E de repente, por exemplo, a Seixo Noé tem uma filosofia belíssima, que é a de agradecer sempre ao outro, de preferência aquele outro que está nos incomodando. Por quê? Porque quebra essa possibilidade de eu viver a adrenalina, de eu viver a raiva, de eu viver, porque tudo isso faz muito mal para a nossa saúde, né? E então, na medida que o outro me incomoda e eu vou orar para esse ser, para essa pessoa, no sentido de muito obrigado, muito obrigado. Não precisa ser hipócrita de dizer eu amo o outro que está nos fazendo mal, porque isso não existe também, né? Eu não acredito, pessoalmente eu não acredito nisso. A palavra perdão, para mim, por exemplo, ela é muito difícil. Às vezes eu vejo essas violências por aí e fico imaginando que eu não seria capaz de perdoar uma pessoa que fizesse um mal para um filho meu. O perdão, para mim, ele é espontâneo. Você pode, eventualmente, dizer para alguém que você está perdoando, mas é claro para você se você está ou não ferido, se você está ferido ou não, né? Você não perdoa uma pessoa sem sentir que você perdoou antes. Eu penso assim. Você pode até seria hipócrita dizer, né, da sua parte, dizer eu perdoo você, se você não sente aquilo. E eu tenho muito claro para mim, quando eu sinto que uma pessoa está perdoada por mim, e quando ainda não está, mas eventualmente vai estar em algum momento, porque eu também acredito que guardar ressentimento é algo que só faz mal pra gente. Só faz mal pra gente. O outro não está nem aí com o seu sentimento, porque ele vai continuar sendo o que ele é, né? É bobagem. E outra coisa, as pessoas são muito dinâmicas, né? Ao longo da vida as pessoas mudam. A gente muda. E pode ser que esse ato dela, até ela continue por algum tempo e depois mude, enfim, mas não é algo que deva me afetar, né? Porque senão atrapalha a minha própria vida. Porque quando eu fico, às vezes, pensando assim, é muito engraçado que esse envelhecer consciente, esse envelhecer participativo, como eu sempre tive, eu tenho a sensação de que tudo isso me dá um enriquecimento muito grande, sabe, Zé Elias? Porque, por exemplo, eu vejo, vamos falar de ecologia, né? Hoje é uma palavra tão moderna e tal. Às vezes eu estou aqui na praça, vejo alguém jogar um lixo no chão, aquilo me incomoda tanto, de tal maneira, que eu vou lá, cato o lixo e falo para a pessoa, olha, você deixou cair seu lixinho, eu estou botando aqui na lixeira. Eu faço isso com muita tranquilidade, não é para magoar o outro, mas é que incomoda a mim ter o lixo no chão, porque eu não tenho lixo na minha casa, então eu não quero ter o lixo no jardim que é comum. Sim, sim. Né? Então, essa beleza universal. Hoje de manhã eu saí e estava olhando aqui o jardim, essa fonte aqui e tal, uns agapantos lilazes, roxos, e a florzinha vermelha no chão, estava aquele colorido tão bonito. E fico pensando, como que uma pessoa tem coragem de passar, olhar para um lado para o outro, se não tiver ninguém olhando, arranca uma flor para levar para casa. Ora, a flor vai morrer. Deixa a flor viva ali enfeitando, né? Esses princípios. Eu morei um tempo na Alemanha e uma coisa que eu percebo, quer dizer, isso é uma opinião minha,
um sentimento meu, é que o alemão, de modo geral, ele tem um sentimento de que o que está da porta para fora da casa dele também é dele. Então ele cuida da rua, ele cuida do jardim, ele cuida das árvores, ele cuida de respeitar o trânsito, enfim, eles têm um senso da comunidade como uma coisa deles. E eu acredito que esse sentimento não é igual aqui. Aqui as pessoas têm um sentimento de que o que está da porta para fora... É público. Essa palavra é público, não tem real. O público não... Meu... no usufruir, mas não no cuidar. No cuidar, né? Então é muito interessante isso. Isso ficou muito assim, muito concreto. Eu tenho a impressão que essa nossa origem colonial também teve uma influência muito grande, porque a gente vê comum a pessoa, por exemplo, aquelas casinhas coloniais. Tem uma mostra recente agora na Casa da Cultura de umas fotos tiradas na região da Bahia, Sergipe, Alagoas, de aquelas casas coloniais. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Até eu tenho o livro dessa arquiteta que fez essas fotos. Eu tenho essas fotos em casa, eu vou te mostrar. Tá. Mas, então, é muito comum aquelas casinhas que eles pintavam só a frente, né? Porque dentro e as laterais, elas eram muito juntinhas, feito baias mesmo, né? Certo. Que eram distribuídos palmos de terra para a pessoa construir, aquela coisa bem antiga. Mas aquela arte que as pessoas faziam, fazem até hoje, ainda é comum isso lá, faz na frente da casa, é só uma porta e uma janela, mas aquilo é tudo enfeitado, colorido, com cores bem primárias, mas é a representação de um cuidado, de um cuidar da casa. Dentro geralmente não tem banheiro, quando tem não funciona, quando tem a infraestrutura é muito pobre, o conhecimento de tudo isso é muito pobre, mas há essa percepção da beleza. Sim, né? Sim. E essa beleza é uma coisa que, se fosse melhor desenvolvida, eu acho, no nosso país, eu acho que nós teríamos uma melhoria nesse sentido desse desejar cuidar melhor da nossa cidade. Eu conheci esse ano de 2012 um senhor que é de Belém do Pará, o nome dele é Vicente Cecim. Ele disse o seguinte para mim: Zé, meu pensamento eu tenho que fazer o útil ser bonito. Mas por quê? Para o útil ficar bonito. E tem que fazer o bonito ser útil. Mas por quê? O bonito ser útil, não tem explicação. As coisas têm que ter um sentido prático e um sentido belo para ser completas. É isso que ele quis dizer. E eu achei muito bacana, não esqueci mais isso. Acredito que tem a ver com isso que você está falando, porque para muita gente às vezes falta uma percepção do lado belo, e para outras falta do lado útil, ou por natureza mesmo, ou por falta de oportunidade para ser informada, não é? Mas enfim, falando de um ideal, seria isso, o que une o útil ao belo, né? Ao belo, ao agradável, o útil ao agradável. Porque o agradável é o bonito, né? Porque Vinícius de Moraes dizia que a beleza é fundamental, né? Ele falava isso num sentido da beleza feminina, mas a beleza feminina é a representatividade de toda a beleza da humanidade, sim, né? Sim. Porque não que nós não desejássemos que os homens sejam belos também, e o são, e a gente observa muito isso também, mas essa tradição da beleza feminina como representatividade, né? Então o próprio Oscar Niemeyer sempre enalteceu as curvas femininas através da arquitetura dele, e
Só que quando a gente observa a natureza, ainda essa semana estava eu com um pratinho com algumas cerejas na mão e observando as formas da cereja. Que coisa mais linda que é quando você observa. Só que geralmente a gente não observa isso. Mas nós vamos falar mais dessa beleza toda no terceiro bloco. Esse papo está tão gostoso que a gente nem se dá conta que o tempo está acabando. Fiquem conosco. Estamos voltando no terceiro bloco e hoje, nesse primeiro programa de 2013, um ano que eu tenho certeza que será muito rico para todos nós brasileiros. Espero que para Poços de Caldas seja um ano muito favorável, um ano muito cheio de concretização de grandes esperanças, né? Então, a gente voltando para falar nessas emoções interiores, nessa projeção dessa paz que a gente deseja para o mundo e que ela aconteça primeiro dentro da gente, né? E então, como que a gente pode, dentro desse nosso papo todo, dessas conversas que nós temos tido, que tanto me enriquecem, como que você faz, por exemplo, para projetar, para descobrir, quando você desenha uma logomarca, quando você cria uma imagem de projeção, que você consegue ir buscar nesse empresário esse conteúdo, como que você consegue transportar isso para a sua criação? Essa questão da beleza, ela é muito relativa. Mesmo a beleza física, né, o que às vezes é bonito para um não é bonito para outro. Mas, como eu falei no primeiro bloco, é muito importante você sentir o empresário, conversar com ele, saber como ele é. Né? O que eu vou fazer numa marca ou num trabalho qualquer para um empresário é a minha interpretação do que eu entendi que ele é. Né? E é claro que no fim quem aprova é ele. Né? Mas eu tento. O desafio retratar no trabalho, né? É uma expressão dele, né? Mas claro, é uma interpretação minha, mas é uma representação dele. É como um retrato, só que o retrato ele é mais direto, né? Ele é mais, vamos dizer, um retrato, é o fulano, né? Mas todo o trabalho que a gente faz em comunicação também é a pessoa, também está refletindo a pessoa, né? E mais do que a pessoa, talvez, é refletindo o conceito da empresa da pessoa. Porque o que permanece daqui a 100 anos numa empresa é o nome da empresa. O empresário se vai, as pessoas se vão, os produtos ou serviços mudam conforme o mundo muda, né? Então, no fim das contas, o que mais interessa é montar uma imagem que, na medida do possível, seja perene. E você acha, Zélias, que esse conceito que você faz da empresa, que nós podemos projetar esse conceito interior nosso para quando nós conhecemos e lidamos com as outras pessoas? O processo é o mesmo, porque lidar com o empresário é, antes de tudo, lidar com a pessoa. Claro. Lidar com os pais é lidar com pessoas. Lidar com o cônjuge, lidar com os amigos, é, antes de tudo, lidar com as pessoas. Então, o que muda é o contexto, mas digamos que as ferramentas, né, são mais ou menos as mesmas. Claro, você pode transportar essa forma de pensar para qualquer situação. E em qualquer situação existe
beleza, que muitas vezes não é visível, ela se manifesta em coisas não visíveis também. Isso é engraçado que eu observo assim, por exemplo, numa casa, você entra numa casa, às vezes tem móveis sofisticados, tem uma decoração feita por arquiteto, mas que está fria, que falta alguma coisa. De repente você vai numa outra casa que tem uma harmonia, que tem ali um sofá improvisado, mas que tem uma colcha jogada de uma forma carinhosa, que tem uma água geladinha em cima de uma bandeja com uma toalhinha, que são detalhes que sofisticam, às vezes, uma situação que um ambiente pseudamente sofisticado com o dinheiro nem sempre oferece essa mesma sensação de bem-estar para as pessoas que estão ali, né? E essa interpretação que você faz do ambiente, eu pelo menos entendo que ela pode ser transferida para o dono do ambiente, né? Ou ele é uma pessoa que transmite tanta frieza quanto o ambiente está transmitindo para mim. Eu não vou ser taxativo dizer que é frio ou que transmite frieza. Transmite, claro, é o outro que percebe. Ou uma outra interpretação seria a pessoa não tem relação com ela não tem uma relação, ela não tem uma preocupação com o ambiente, o mesmo grau de... Com a emoção do ambiente. Isso, ela não tem o mesmo grau de envolvimento com o ambiente. Ela pode ser uma pessoa tão fria quanto o ambiente, então o ambiente reflete a frieza. Ou reflete a indiferença dela. Então tanto faz, se o sofá é cinza, ou azul, ou amarelo, não estou nem aí. Né? Então ela é uma pessoa que também pode ser uma pessoa indiferente a muitas coisas. É toda uma projeção. Zé Elias, você viu como é que o tempo passa depressa quando a gente está filosofando? Daria para a gente ficar aqui uns 12 programas só para fazer a introdução do papo. Então, eu vou te dar um segundinho só para você se despedir do nosso público, que tenho certeza que gostou desse nosso papo. Eu queria agradecer a Marília pelo convite e também a atenção dos telespectadores, e eu espero estar aqui mais vezes, porque o papo é bom, a companhia é agradável, né? É isso aí, obrigado. Pois é, eu que agradeço a companhia de vocês mais uma vez pelo ano que passou, mais uma vez pelo ano que está aí iniciando, e a minha proposta de hoje era exatamente essa: abrir o nosso coração para esse ano que se inicia, para que essa paz esteja dentro de cada um de nós. E eu queria terminar o programa de hoje com uma frase simples, belíssima, do famoso profeta Gentileza: gentileza gera gentileza. Então é isso, quando a gente tem a paz dentro da gente, com certeza a gente espalha essa paz pelo mundo também. Até a próxima semana, mais uma vez muito obrigada pela sua companhia.